bom, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, professora da Escola Alternativa, tá certo? Hoje iremos trabalhar o conteúdo de ciências, iremos abordar o conteúdo de ciências. Capítulo 10, tá certo assim? Vamos dividir esse capítulo em duas etapas, duas partes. Então, temos a parte 1 e a parte 2. Hoje, a gente vai trabalhar a parte 1, que é a introdução ao capítulo, tá certo? A tia espera que vocês estejam num ambiente calmo, tranquilo, confortável, tá certo? Com todo o material didático aí junto a você. Deixe também um caderno, lápis, borracha, para eventuais dúvidas que venham surgindo, tá certo? Lembrando, antes de anotar as dúvidas, dificuldades, assista o vídeo, termina de assistir, retorna a assistir o vídeo, faz a leitura, tá? Depois que você fizer isso, se ainda permanecer com a dúvida, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai anotar e vai trazer pra gente aí na aula via Meet, tá certo? Bom, o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje vai ser o quê? Falaremos sobre os ecossistemas brasileiros. Conteúdo muito interessante, muito bom, tá? Aí o tema vai ser ecossistemas e bioma. E vamos trabalhar hoje somente o bioma amazônico e o cerrado. Lembrando, somos formados por 6 biomas, tá? Então hoje a gente já começa a trabalhar 2 biomas. Na parte 2, na segunda etapa, a gente trabalha os outros 4 finais, tá certo? Sim? Então vem cá, tia. Bom, na abertura do capítulo tá incrível aí, né? Essa abertura do capítulo, como sempre, o Sistema Ares de Sá arrasando na apresentação aí. Temos ecossistemas brasileiros. E como sempre, a tia mostra a página aberta, mas ela também vai fazer o quê? Ela vai destrinchar, a gente vai dar um zoom, vai destacar, vai fazer a leitura do texto, né? Que antecede aí, que vem antecedendo o capítulo, explicando sobre o que vai ser falado no capítulo e fazendo a introdução dele, tá? Vamos, Katia? Bom, fazendo um zoom aí nessa abertura do capítulo, ele fala assim, Brasil, diversidade de ambientes. Bom, de acordo com o nosso texto, ele fala o seguinte, no Brasil, encontramos diferentes ambientes, seres vivos e climas. Realmente, o Brasil é tão imenso, tá? Tem tantas regiões que a gente encontra ambientes diferentes, seres vivos diferentes e climas também diferentes. Tia, clima, sim. O clima da região Nordeste tem nada a ver com o clima do Sul do Brasil. Totalmente distinto. Olha o tamanho do espaço territorial do Brasil, tá? Então, se a região muda, se o clima muda, os seres vivos também que são adaptados àquele tipo de região também muda, e assim também as plantas, os animais que vivem ali, ok? Existem lugares em que o clima é quase sempre quente e chuvoso. Quase sempre quente e chuvoso. Lembra aí de uma região onde a gente mora, por acaso? Em outros, é mais seco e frio. Também há aqueles onde ocorrem geadas, neve. Nossa, muito frio. Observe a imagem e perceba a riqueza de animais e plantas que fazem parte da natureza do Brasil. Isso acontece porque a diversidade climática contribui para que a paisagem e seus elementos sejam variados. Então, olha só, a variação do clima do Brasil é tão grande que faz com que a gente tenha uma diversidade de seres existentes em todo o território brasileiro, toda essa região. Então aí, olha que interessante, a gente tem um mapa ao fundo do Brasil e dentro do mapa do Brasil a gente tem animais específicos de cada região. Tia, mas pode existir também em regiões fora esses locais aí? Pode sim, não tem problema nenhum em existir. Mas ali é o habitat natural, é o clima em que ele mais se adapta, tá certo? Tia, então a senhora tá falando, olha, tem um peixe-boi, ali tem o jacaré, tem tatu, tem o lobo-guará, temos a jaguatirica, tem vários animais em cada um numa região específica, exatamente por conta do clima. O clima favorece muito para a existência de plantas específicas da região e seres que vão consumir a planta e seres que vão consumir esses animais herbívoros. E assim vai desenvolvendo um ecossistema exclusivo daquela região. É incrível esse conteúdo. Então aqui eu peço que vocês prestem atenção, mantenham-se atentos, procurem um lugar tranquilo para assistir a videoaula, tá certo assim? Bom, quando a gente começa, né, o capítulo falando sobre ecossistema e bioma. Tia, ecossistema e bioma. O que é ecossistema? O que é bioma? É justamente isso que a gente vai fazer a leitura e vai compreender agora. Preste atenção com a tia Milka. No estudo dos seres vivos, a palavra
Ambiente é muito utilizado, a gente usa ambiente, tá? Meio ambiente. Mas existem outras mais apropriadas para se referir a ambientes naturais. Então, tudo, normalmente quando vocês são menorzinhos, a gente fala ambiente. Mas quando vocês vão crescendo, o desenvolvimento cerebral de vocês vai aumentando, tá? Vocês vão tendo mais compreensão. Então, aumenta as palavras específicas para cada local, tá? Então, olha que interessante o que ele fala. Existem elas, além da palavra ambiente, existe ecossistema e bioma. Tia, além de ambiente, existe ecossistema e bioma. Exatamente. Vamos para o segundo parágrafo. A palavra ambiente se refere a um espaço ou um lugar em que pode existir ou não seres vivos. Então, ambiente é um espaço, um lugar, que pode ter ou não ter seres vivos, ok? Muito bem. Vamos continuar. A superfície da Lua, por exemplo, é um ambiente. É um local, um espaço, um lugar que tem ou não tem ser vivo. Então, é um ambiente. Deu para entender? O solo de lá é composto de terra e pedras. E existe uma camada de ar muito escassa que presente na terra. Não existe seres vivos ou água. É assim que descrevemos o ambiente lunar. Então, por isso eu já ouvi falar em ambiente lunar. Então, exatamente, ambiente, por quê? Porque é um espaço, um lugar que pode ter ou não ter ser vivo. Somente isso, tá? Do lado aí a gente tem a imagem belíssima que o livro traz, do astronauta Buzz, na superfície da Lua, no ano de 1969, tá? Ao todo, somente 11 pessoas pisaram em solo lunar, certo? Foram até um ambiente lunar. Deu para entender? Bom, até então você entendeu o que é ambiente. Ok. A palavra ecossistema, agora vamos para o ecossistema. A palavra ecossistema caracteriza um ambiente em que existem seres vivos e componentes não vivos em interação. Agora complica. Tia, a gente já estudou sobre componentes não vivos e componentes vivos? Já estudamos, sim. Lembra os componentes não vivos? Solo, ar, água, lembra? Pronto. Então, olha só, é um ambiente, um espaço, um lugar, só que de vez ser ambiente, que pode ter ou não existir seres vivos, aqui sempre tem seres vivos e eles interagem. Deu para entender? Então, vamos lá recapitular. Ecossistema é um ambiente onde vai ter ser vivo e componentes não vivos e eles vão interagir. Como assim, tia, um ecossistema? O solo e a minhoca, por exemplo. Interessante, né? O solo, componente não vivo, minhoca, um ser vivo. Eles estão no lugar? Estão. Então, sim, é um ambiente. Mas como eu estou trabalhando com seres vivos e um componente não vivo, e existe interação entre eles, um depende do outro, no caso, né? O solo vai precisar dele para manter-se fofo, macio e receber toda a nutrição necessária, assim como a minhoca precisa dele para sobreviver, que é a moradia, tá? É onde ele vai encontrar alimentação, vai viver, vai sobreviver. Então, aí a gente tem no ecossistema, ambiente, onde tem seres vivos e componentes não vivos que interagem entre si, ok? Muito bem. Os seres vivos de um ecossistema dependem dos seres vivos. Os consumidores precisam de produtores para transferências de materiais e energia. E também dos componentes não vivos. Precisam de água e oxigênio para a sua sobrevivência. Um ecossistema pode ser tão pequeno quanto uma gota de água. Se nela houver, além de água, seres vivos em interação como micro-organismos, ou tão grande quanto uma floresta. Deu para entender o nível do que é um ecossistema? Então, o ecossistema tanto pode ser uma representação de um espaço grande ou pequeno, mas nessa representação de espaço vai ter seres vivos, vão existir componentes não vivos e eles vão interagir. Tia, mas aí também falou sobre seres serem produtores, consumidores e consumidores secundários. Exatamente. Se eu tenho um componente não vivo, eu tenho um ser vivo que vai interagir com ele diretamente, por exemplo, seres produtores, obviamente a gente vai ter seres consumidores para comer,
tirar essa nutrição, né? Essa energia necessária dos seres produtores e assim subsequente os próximos que vão vir se alimentar dele. Deu para entender? Isso já é um conteúdo que a gente já trabalhou em classe sobre seres produtores, consumidores secundários e os seres decompositores, ok? Então, tudo isso faz parte de um ecossistema. Sendo assim, o ecossistema tanto pode ser grande, imenso, gigante, como ele pode ser pequenininho. O importante é que haja interação entre seres vivos e componentes não vivos, ok? Bom, a gente tem uma imagem linda, incrível aí, tá? A luz do sol, o ar, a água e o solo da floresta, em conjunto com os seres vivos que lá vivem, formam um ecossistema da floresta. Então, olha aí, temos uma representação de ecossistema. Eu tenho água, eu tenho solo, eu tenho ar, componentes não vivos. Mas eu tenho seres vivos que necessitam desses componentes não vivos para permanecer sobrevivendo. E eu vou ter outros seres vivos que vão necessitar desses seres também para manter a sobrevivência, né? Receber a energia que eles têm. Olha que interessante. Então, eu tenho um ecossistema. Então, como o livro já trouxe para vocês, o ecossistema pode ser também uma gotinha de água. Se tiver ser vivo lá dentro interagindo com a água, já é um ecossistema. Tio, o ecossistema pode ser tão grande como uma floresta? Exatamente também. Tá? Basta que tenha componentes não vivos, seres vivos e que eles interajam. Muito bem? Vou dar continuidade. Vamos falar sobre bioma? Pronto, bioma. Já o termo bioma identifica um grande ecossistema ou um conjunto de ecossistemas. Olha que interessante. Bioma é um grande, imenso ecossistema ou um conjunto de ecossistemas, tá? Então, olha que incrível. Que ocupa uma grande área. Então, quando a gente caracteriza bioma, eu estou falando de um espaço territorial imenso, onde dentro dele eu vou ter um ecossistema gigante, ou eu posso ter até vários ecossistemas ali dentro. Bioma é outro nível, olha, é outro tamanho. Olha o tamanho dele como é gigante. Então, bioma é um grande ecossistema ou um conjunto de ecossistemas. Olha o nível disso. Nos biomas, existem animais e plantas típicos e um clima predominante. Por exemplo, quente, chuvoso ou frio e seco. Então, é tão grande essa região que ela é baseada, para descobrir que é um bioma, a gente vai predominar um clima específico para esse bioma, tá certo? Então, um ecossistema, um conjunto de ecossistemas vão ter a característica comum deles, o clima. Animais que são comuns a vegetais, tá? E seres vivos que são comuns àquela região, tá? Daquele clima daquela região. Muito bem? Então, vamos lá. As características do bioma podem levar às atividades humanas específicas. Sim, o ser humano pode se ajustar à característica do bioma, de acordo com o clima daquela região, daquele bioma, para ter atividades específicas na região. Tanto é que a gente já estudou no conteúdo de história sobre isso também, quando a gente falou sobre a produção de cana-de-açúcar, né, a produção e a transformação em açúcar no período colonial no Brasil. A gente falou muito sobre isso por conta do clima que era incrivelmente, né, favorável à produção do açúcar no Brasil. Sim, o clima, ecossistema, região enorme, um conjunto de ecossistemas, ok? Bioma, no caso. No território brasileiro, encontramos As características do bioma podem levar a atividades humanas específicas, como a criação de gado e a formação de plantações ou a pesca. Exatamente. No exemplo de história, eu dei o exemplo como o quê? Como a formação de plantações, tá? Por exemplo, da agricultura. Mas a gente também tem características específicas para a criação de gado, que é a pecuária, e também a pesca. Muito bem? No território brasileiro, encontramos 6 biomas, gente. São 6 biomas distintos. Significa dizer que a gente tem um grande ecossistema ou um conjunto de ecossistema que tem um clima predominante naquela região, ok? Então, se são 6 biomas, eu tenho 6 climas predominantes para cada um, 6 climas predominantes e um para cada bioma, ok? Vamos destacar aqui: Amazônia,
o Cerrado, a Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. Gente, Caatinga não, Caatinga, tá? Vamos lá. Continuando aqui, eu tenho um mapa demonstrando como seria a distribuição territorial, a distribuição aí dos biomas brasileiros, ok? Ok. Tia, a senhora falou que são 6, exatamente. São 6 biomas brasileiros. Olha aí em sequência, de cima para baixo. Bioma amazônica, bioma cerrado, bioma caatinga, bioma pantanal, bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa, ok? Tia, mas temos que são os menores do que outros, ok? Lembra, para ser caracterizado como bioma, ele pode ter somente um ecossistema ou ser formado por mais de um ecossistema, no caso até um conjunto de ecossistemas, deu para entender? Ok. Então, mesmo que o bioma do Pampa seja pequeno, como assim o bioma do Pantanal também é, comparado ao bioma amazônica, ele ainda é caracterizado um bioma, porque é uma extensa faixa de terra, onde a gente tem um grande ecossistema ali dentro, tá certo? Vamos continuar? Bom, antes de continuar, eu vou pedir que vocês realizem a atividade da página 87. Então, com amor e carinho, vocês pausem o vídeo, realizem a atividade e depois volta com a tia Milka. Tá certo assim? A correção vai ser via Meet, tá bom? Beijos. Bom, compreendendo que vocês já realizaram a atividade, já tiraram o pause e voltou a assistir a videoaula, a gente vai começar a caracterizar alguns biomas brasileiros. Como no início do capítulo, lá na apresentação do conteúdo a tia falou, a gente vai representar 2 hoje, tá? Tia, mas não são 6? Sim, mas a gente deu toda a introdução sobre o que seria ambiente, falamos sobre ecossistema, falamos sobre bioma, especificamos os tipos de biomas que existem, né? Falamos os tipos de biomas que existem. E agora a gente vai detalhar 2 deles. Então, na próxima aula, na parte 2, eu vou concluir os outros 4 biomas, tá certo assim? Então, hoje a gente vai prestar atenção e vai aprender um pouco sobre o bioma amazônica, tá? Bioma amazônica. Acompanhe a leitura com a tia Milka. Na sua tela aí também está apresentando o mapa onde seria localizado o bioma amazônica, tá? Do mesmo jeito como no slide anterior, durante essa videoaula que a tia já mostrou onde se localiza o bioma amazônica, tá? Ele é imenso. Bom, o bioma amazônica é formado principalmente por florestas, principalmente porque ele é tão imenso, é um ecossistema tão gigante que eu não tenho só floresta dentro dele. Eu tenho outros tipos de representação espacial dentro dele, ok? Então vamos lá. O bioma amazônica é formado principalmente por florestas e reúne a maior parte da população indígena do Brasil, tá? Com algumas tribos isoladas, ou seja, com pouco ou nenhum contato com não indígenas. Lembrando, não os indígenas somos nós, que não fazemos parte do grupo indígena, ok? Então, sim, até hoje ainda tem grupos indígenas que preferem não ter contato ou o mínimo de contato possível. Existe. E onde é que a gente encontra esses grupos indígenas isolados? No bioma amazônica, ok? A extração do látex, utilizado na produção da borracha natural, e a mineração são importantes atividades da região. Então, no bioma amazônica, eles vão trabalhar com que tipos de atividades, tá? Econômica. Eles vão trabalhar com a extração, a retirada do látex, também vão trabalhar com a produção da borracha de forma natural e a mineração, ok? Observemos novamente a imagem aqui do bioma amazônica, tá? Se na avaliação, por exemplo, a tia pedir assim, identifique de acordo com, entre os 6 biomas existentes, identifique o bioma amazônico. Então, vocês têm que saber onde está localizado o bioma amazônica. Ele é o mais fácil, ele é o maior de todos. Bom, abaixo do seu livro, né, como está aí no meu slide também apresentando, a gente tem uma foto linda, incrível, tá? Nessa foto, o que ele fala aí na legenda, na foto legenda? Na foto, dança da taquara, no pátio da aldeia Airra, da etnia Calapalo, no Parque Indígena do Xingu, Querência, Mato Grosso, no ano de 2018. Então, olha que incrível a imagem. A gente tem aí, temos um ecossistema? Temos a interação do ser humano com o componente não vivo.
Tinha interação se ele está em solo firme, ele respira o oxigênio, ok? Ele está dançando, ele usa aquele ambiente para sobreviver. Sim, temos um ecossistema aí, tá ok? Posso dar continuidade? Bom, o que a gente fala aí sobre bioma ainda, né? Então ele fala assim, a Amazônia é o maior bioma brasileiro. Eu nem sabia, né, gente, de acordo com o nosso mapa, ocupando quase a metade do território do nosso país. Olha o tamanho da imensidão desse bioma. O clima é, em geral, muito quente e chuvoso. Muito quente e chuvoso. Suas florestas de árvores gigantes são conhecidas mundialmente e o Rio Amazonas, que corta o bioma, é um dos maiores do mundo. Além disso, esse bioma possui uma das maiores diversidades de seres vivos do planeta, com diferentes espécies de plantas, mamíferos, aves, insetos e peixes. Só para ter uma noção, como o nosso livro já destacou, a Amazônia, né, o bioma amazônica, ele é o maior bioma do território brasileiro. Quando a gente fala sobre bioma, a gente fala que é um grande ecossistema, um conjunto de ecossistemas. Só nos baseando que temos 6 e esse é quase do tamanho, toma quase metade do território brasileiro, eu já consigo entender que eu não tenho só um ecossistema aí dentro. Eu consigo compreender que eu tenho um conjunto de ecossistemas aí dentro. Então, por isso que é um bioma, tá? E além disso, eu consigo identificar que tem um clima específico, tá certo? Em sua maioria, ele já falou que é quente e chuvoso. Além disso, ele vai ter uma diversidade incrível de seres vivos, tá? Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de seres diferentes, tá ok? Então, a gente vai ter espécies de plantas diferentes, seres, aves, répteis, insetos, enfim, animais ali naquela região com características extremamente distintas. Ok, assim, vamos dar continuidade? A gente tem aí uma imagem de um desses seres encontrado no bioma amazônica. Temos mais algumas imagens aí referentes ao bioma amazônica, tá? Animais que são comuns dessa região, tá? Tá no seu livro essa mesma imagem. Vou passar adiante. Bom, aqui a gente tem um peixe também, tá? Característica da pesca também aí, dos animais que vivem nessa região, dos seres aquáticos. Bom, de acordo com o texto, ele fala o seguinte: existem grandes cidades na Amazônia, entre elas Manaus, no Amazonas, e Belém, dentro do Pará. Mas o número de pessoas que vivem nesse bioma é pequeno quando comparado, por exemplo, à população do estado de São Paulo. Então, vamos lá. Se eu for caracterizar a questão da existência de seres humanos no bioma amazônica, na bioma amazônica, eu vou conseguir identificar que existe bem menos quantidade de seres humanos nessa região do que em outros biomas bem menores, tá? Então, a gente tem uma grande diversidade de seres vivos, plantas, animais e tal, do que essa quantidade toda de seres humanos vivendo nessa região. Tudo bem assim? Bom, agora eu vou pedir para vocês darem uma pausa no vídeo e vocês vão realizar, sim, atividades da página 80 e 89, que é justamente sobre características de biomas, tá certo? Então, eu peço que vocês parem o vídeo, realizem a atividade e quando voltar, a gente, lembrando, essas atividades elas vão ser corrigidas durante a aula via Meet, tá certo? E quando a gente voltar, a gente vai continuar, vai falar do próximo bioma, tá certo? Para a gente concluir a videoaula de hoje, tá? Beijo, para o vídeo e volta. Bom, acreditando eu que vocês já realizaram a atividade, tá? Tudo organizado, na dúvida que tiver, voltaram, assistiram novamente a videoaula, ou voltaram e releram o conteúdo do seu texto, tá? Agora eu vou dar continuidade ao último bioma que vai ser trabalhado hoje, que vai ser o bioma cerrado, tá certo assim? Olha a imagem no seu livro e também na nossa tela, na nossa videoaula aqui, tá? Que é a representação do seu livro. Onde fica o bioma cerrado? Só daí eu já consigo perceber que ele é o segundo maior, porque se são 6, o primeiro, que é o bioma amazônico, ele toma quase metade do território brasileiro. Aí eu tenho 5, me sobra 5. Desses 5, eu tenho um outro bioma cerrado, tenho esse bioma cerrado e ele também é extremamente grande, eu consigo identificar que ele é o segundo maior, só olhando a imagem, tá? Mas a gente tem um texto e vai explicar exatamente isso também, tá certo assim? Vamos fazer a leitura. O cerrado
é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando grande parte da região central do Brasil. Então, ele fica localizado normalmente na região central. Uma característica torna o Cerrado um bioma único. Ele faz fronteira com quase todos os outros biomas, com exceção do Pampa. Então, temos 6 biomas. Uma característica bem interessante é que o bioma Cerrado, tá? Além dele ser o segundo maior em espaço territorial dentro do Brasil, ele vai fazer fronteira com quase todos os outros biomas existentes no território brasileiro. O único que ele não faz fronteira é o Pampa, porque ele fica lá embaixo, lá no finzinho, ele é o último, tá? Então, ele faz fronteira com outro bioma que fica junto a ele. Tá certo assim? Bom, dando continuidade. Sua vegetação natural, vamos falar sobre o bioma Cerrado. A sua vegetação natural, com vegetações rasteiras, são plantas baixas, tá? Como o capim e as árvores de galhos retorcidos. Forma paisagens que abrigam uma grande diversidade de seres vivos. Há plantas e animais que só existem no Cerrado e que vivem em ambientes de transição, entre ele e outros biomas. Cíntia, pode existir seres, animais que vivem entre um bioma e o outro bioma, exemplo, entre o bioma amazônica e o bioma do Cerrado, pode existir algum animal que vive em transição de um lado ao outro do bioma? Pode existir, sim. Se ele for adaptado a essa mudança de clima, tá? Pode existir, sim. Continuando, há plantas e animais que só existem no Cerrado e que vivem em ambientes de transição, entre ele e outros animais, entre ele e outros biomas, a gente já acabou de ler. Porém, as plantas e os animais desse bioma se encontram ameaçados pela invasão das áreas de vegetação nativa por atividades econômicas. Ele quer dizer o seguinte, o homem está destruindo o bioma Cerrado, tá? Porque ele está realizando atividades econômicas dentro dessas áreas, tá? Vamos lá. Além disso, muitas comunidades quilombolas se estabeleceram no Cerrado, o que torna a proteção desse bioma fundamental. Alguns dos maiores e mais importantes rios do Brasil nascem nesse bioma, que já teve grandes trechos desmatados para o desenvolvimento de plantações como a de cana-de-açúcar. Então, é uma região extremamente importante, a gente tem seres que conseguem fazer interação com outros biomas. É o segundo maior bioma do território brasileiro. A gente tem aí a característica, uma transição, uma diversidade de seres vivos enorme. Quando a gente fala que existe, tá, uma ameaça muito grande ao bioma do Cerrado, tá, por conta de atividades econômicas dos seres humanos, a gente ainda tem que falar também que tem um dos mais importantes rios do Brasil que está nesse bioma, tá? Bom, a gente tem a imagem aí, né? Tomando a bandeira, seu filhotezinho. No seu livro tem a legenda, a fotolegenda aí, tudo muito bonitinho, tá? Então, a gente vai dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Concluindo aí nossa leitura, ele fala o seguinte. Grande parte da população do Cerrado vive da agricultura e da pecuária. Atividades humanas, lembra? Ao lado das pequenas e médias propriedades, que produzem a maior parte dos alimentos que chegam às nossas mesas, cerca de 70%. Existem as grandes áreas para a criação de gado e plantações de produto que são vendidos no exterior. Então, olha só que interessante, 70% da produção da agricultura e da pecuária dentro do bioma Cerrado, ele fica no Brasil. Incrível a quantidade, a porcentagem de área que é usada, tá? Para a produção de carne e grãos no Brasil, tá bom? 70% fica no Brasil, os outros 30% são levados ao exterior, tá? Nessas plantações gigantescas, são cultivados principalmente o milho, a soja e a cana-de-açúcar. Lembra? O clima da região também é propício para isso, tá? Então, embaixo aí a gente tem a imagem, do lado no caso, né? Do seu livro. A gente tem a imagem aí do bioma do Cerrado. Abaixo a gente tem a foto, na fotolegenda. Na legenda a gente tem o seguinte. A crescente expansão de áreas para a produção de carne e grãos vem ameaçando o Cerrado e seus recursos naturais. Além disso, menos de 10% de sua área é protegida. Então, no bioma Cerrado, menos de 10% é protegida.
só é protegida determinadas áreas porque nessa área do bioma cerrado existe tem várias comunidades quilombolas. Então a área quilombola, ela é preservada pelo governo brasileiro. Isso a gente até estudou no conteúdo, né, de História e Geografia. Tudo bem assim? Posso dar continuidade? Ok. Então, a gente tem que recapitular o quê? O que a gente viu hoje? A gente falou sobre o que é ambiente, sobre ecossistemas, sobre biomas. A gente já sabe que existem 6 biomas e sabe também as características de cada um, que é ambiente, o que é ecossistema e o que é bioma. Estudamos 2 biomas hoje, que é o bioma amazônico, e também falamos sobre o bioma cerrado. Na próxima aula a gente continua, tá? A trabalhar os outros 4 biomas e concluir o conteúdo, tá bom? Beijo e até a nossa aula via Meet.